Amigo, hoje é amigo. É o Galvão Bueno. Amigos, bem amigos, Fluminense e Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro saíram hoje relacionados. Só dar uma confirmada boa aqui nos desfalques, tem alguma novidade, porque é um jogo bem complicado, um jogo bem difícil. O Fluminense não tem muita sorte quando joga contra o Corinthians lá em Itaquera, mas espero que com o Renato Gaúcho o buraco seja mais embaixo, né? Vamos lá, confirmando os desfalques. O Ganso foi poupado, não tem como jogar quarta e domingo, palavras do próprio jogador, então foi preservado para essa partida, ele que não teve uma preparação física como os demais, por causa do problema do coração, né, miocardite. Então, Ganso poupado. Mas no final de semana ele volta contra o Vitória, tá? Não tem problema físico nenhum. Hércules, que era dúvida porque sentiu um desconforto na coxa na partida contra o Santos, saiu até no intervalo para a entrada do Bernal. Hoje, o Bernal é titular, não tem para ninguém. Não sei, vai que o Renato coloca o Nonato que tá voltando, né? Porque o Nonato ficou fora do jogo contra o Santos. Mas a princípio é o Bernal, acho que a melhor escolha é o Bernal ali na primeira volância. Então o Hércules ficou no Rio de Janeiro, foi poupado por causa desse desconforto muscular no jogo contra o Santos. Então não viajaram Ganso e Hércules. Outro desfalque do time titular é o Thiago Silva. Então são 3 desfalques da equipe titular. O zagueiro Thiago Silva, o Hércules volante e o Ganso meia armador. O Thiago Silva você já sabe, são 30 dias de molho no departamento médico. Problema muscular. E os outros já conhecidos de vocês. O Guga postou até um vídeo nas redes sociais, ele correndo na esteira, ao lado dele o Hércules. Hoje eles fizeram um trabalho no horário da manhã, um trabalho físico, no CT Carlos Castilho. Então Guga, Fuentes, Otávio, Riquelme e Isaac completam a lista de desfalques do Fluminense para esse jogo contra o Corinthians. Como é que o Renato deve montar esse time sem o Ganso, sem o Hércules e sem o Thiago Silva? Já vamos falar sobre isso. Novidades nos relacionados, já separei aqui. O volante Wallace Davi foi relacionado na ausência do Hércules. O Wallace Davi vai suprir essa ausência. É bom saber que o Wallace Davi está sendo bem visto pelo Renato, como estava sendo pelo Mano Menezes. Ele teve um problema físico, depois foi esquecido. Mas o Mano gostou do que viu dele no Campeonato Carioca e tinha a intenção de utilizá-lo na sequência. Acabou que o Mano perdeu o emprego, chegou o Renato e o Renato viu qualidade no Wallace Davi. E é uma posição que o Fluminense tem uma carência, que é o de primeiro volante, ainda mais com a contusão do Otávio, que joga naquele setor. Então é bom ver o Wallace Davi nos relacionados para o jogo contra o Corinthians. Outra novidade nos relacionados, para suprir a ausência do Thiago Silva, é o zagueiro Davi, que renovou o contrato recentemente com o Fluminense e também jogou 2 ou 3 partidas do Campeonato Carioca. Então é importante aí, mostra que o Renato está atento a esses dois garotos, o Wallace Davi e o zagueiro Davi Schmidt. E o Léo Jans, que já está virando figurinha carimbada ali da lateral esquerda, é uma opção ao René, já fez sua estreia na equipe profissional e foi relacionado novamente no jogo contra o Corinthians, mostrando que continua agradando nos treinamentos. Novidade, já falei. Uma coisa, o Lavega ficou de fora nos relacionados, o Nonato preencheu uma vaga ali e o Lavega ficou de fora. Paulo Baia é uma das opções no ataque do Fluminense. Lavega, pelo visto, ainda não está no ritmo dos outros jogadores, em termos muito jovem, né? Ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro e vem perdendo espaço até para o Paulo Baia. Meu Deus, para o Paulo Baia. Então não foi relacionado. E temos o retorno do Nonato. Vamos para provável time do Fluminense para esse jogo, tá? Saíram aí no noticiário. Fábio no gol, na lateral direito Samuel Xavier. A dupla de zaga deve ser formada por Freitas e Thiago Santos. Thiago Santos que falou para o Renato, olha, eu não jogo mais de volante. Só jogo se você precisar numa urgência. Então, o Thiago Santos deve ser contado no Fluminense como zagueiro. O Thiago Santos tem a confiança do Renato. E o Thiago Santos entrou como zagueiro no jogo contra o Santos e entrou bem.
E na ausência do Thiago Silva, ele só troca o Thiago. Em vez de ser Silva, é o Santos que entra no time. Vai jogar ao lado do Freitas. Eu pensei que poderia ser até o Inácio, que já fez uma dupla com o Freitas, há um certo entrosamento. Mas com relação à espinha dorsal do time, como o time joga, o Thiago Santos também é conhecedor. Foi titular um bom tempo ao lado do Thiago Silva. Na lateral esquerda, o René. Meio de campo com Bernal, titular ali na cabeça de área. Martinelli como segundo volante mais à frente. E ao lado dele, o Lima. Lima será o responsável pela criação de jogadas. Ai, meu pai. E para minha surpresa, Canóbio, mantido na ponta esquerda. Na minha não surpresa, o Arias é o titularíssimo da ponta direita. E o Cano, a nossa referência na área. Então, Canóbio permanece. Não sei até quando o Canóbio vai ser titular do ataque do Fluminense. Todas as vezes que o Keno entra no time, o time melhora no ofensivo, na jogada 1 contra 1, no drible. A jogada chega a seu final com mais qualidade. O Canóbio continua agradando os técnicos que passam pelo Fluminense. Desde que ele chegou, foi titular com o Mano e agora é titular com o Renato Gaúcho. Vamos para os relacionados? Para a gente passar um pente fino aqui nos relacionados. 3 goleiros. Lembrando, Pitaluga está com o dedo da mão quebrada. Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes. Defensores, Davi Schmidt, Freitas, Inácio, Léo Jance, Manuel, René, Samuel Xavier e Thiago Santos. Meio-campistas, Bernal, Arias, Lescano, Lima, Martinelli, Nonato e Wallace Davi. Atacantes, Canóbio, Everaldo, Cano, Keno, Kevin Serna e o possante Paulo Baia. Eita, o bicho que ele é de bonito, ele joga bola. Então esses aí são os relacionados do Fluminense para Fluminense e Corinthians. Jogo importantíssimo, mais uma vitória do Fluminense. Joga o Fluminense lá para o G4. Nesse momento, deixa eu dar uma bisoiada com a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Eu estava em 5º lugar, quando eu fiz o pré-jogo. Teve o jogo do Vasco, tomou uma cipuada do Ceará. Vamos ver, o Fluminense está em 5º lugar, permanece em 5º lugar com 6 pontos, a 1 ponto de Flamengo, Palmeiras e o Ceará, que venceu o Vasco por 2-1. Ei, Vasco. Juventude está aí na 4ª colocação com 6 pontos, mesmo número de pontos do Fluminense. E logo atrás do Fluminense está o Vasco da Gama também com 6 pontos. Tá tudo muito embolado ali nas primeiras colocações, por isso que é muito importante o Fluminense vencer esse jogo contra o Corinthians. Pode até jogar o Fluminense para a primeira colocação, pelo que eu estou vendo aqui. Não é? Está todo mundo com o mesmo número de jogos. Vamos ver como é que vai ficar a colocação do Fluminense no fim dessa rodada. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Vai lá, Renato, arrebenta com esse time aí. Até a vitória.